O calor seco da tarde fazia com que até os mosquitos evitassem sair. Eram quase 3 horas quando Raul Mendoza, um homem de mãos calejadas e paciência infinita, desmontava o interior de um velho Chevrolet Cavalier azul claro no fundo do ferro velho onde trabalhava há mais de 15 anos. Entre peças enferrujadas, resíduos de tecido e espuma endurecida, ele sentiu algo incomum, um objeto duro, irregular, escondido dentro do encosto do banco do motorista. Com cuidado, afastou os fragmentos de espuma amarelada e puxou o item misterioso. Era um pequeno embrulho envolto em plástico, sujo de poeira e tempo. Ao desembrulhá-lo, Raul reconheceu algo que não via há anos: um anel de formatura da Escola Estadual Benito Juárez, com uma pedra azul no centro e um nome gravado no interior: Herrera. O nome despertou uma lembrança imediata. Não era apenas um nome qualquer. Era o nome de Esperanza Herrera, a adolescente de 17 anos que havia desaparecido misteriosamente em 15 de maio de 1999, a caminho do baile de formatura. A cidade inteira de Puebla lembrava dela, dos cartazes, das notícias, das buscas e, principalmente, do silêncio angustiante que ficou depois. Raul engoliu seco e pegou o telefone. Do outro lado da linha, Diego Herrera, agora com 25 anos, suava debaixo de um carro no pequeno mecânico do pai quando atendeu. Desde a declaração oficial de morte de sua irmã 2 anos antes, ele nunca deixou de procurar respostas. A ligação de Raul congelou seu sangue. Diego, acho que encontrei algo da sua irmã, disse a voz grave do outro lado. Um anel. No banco de um carro que chegou aqui semana passada. Diego não precisou ouvir mais. Enxugou as mãos na calça e correu para o carro. 20 quilômetros depois, chegou ao depósito onde Raul o esperava com um saco plástico transparente nas mãos. Dentro, reluzia o anel dourado com a pedra azul, exatamente como a Esperanza usava no ensino médio. Isso é dela, Diego sussurrou, tentando conter o tremor das mãos. Eu lembro do dia em que ela recebeu esse anel. Ela estava tão feliz. O carro foi trazido pelo Sr. Esteban Morales, disse Raul, baixando a voz. Disse que estava parado num rancho há anos. Me pagou para trazer direto para cá. O nome soou como uma pancada na cabeça de Diego. Esteban Morales, ex-diretor da escola onde Esperanza estudava. Um homem respeitado, pai de 2 filhos, conhecido na comunidade. Diego se lembrava vagamente dele, sempre com aquele sorriso forçado e elogios exagerados às alunas. Ele disse por que o carro estava parado tanto tempo. Só que estava ocupando espaço. Não falou muito. Mandou se livrar logo. Diego inspecionou o carro. Estava desmontado, mas ainda havia manchas escuras no assoalho metálico. O volante tinha sinais de limpeza pesada, como se alguém tivesse usado produtos químicos potentes. Ao abrir o porta-malas, Raul apontou algo estranho. Olha isso. Alguém soldou uma placa de metal sobre o porta-malas original. Não parece ser de fábrica. Diego tirou fotos de tudo, da placa, das manchas, dos números do motor. Sentia no peito algo que não sentia há anos, esperança misturada com terror. Talvez, enfim, tivesse uma pista real. Ou talvez estivesse prestes a descobrir algo que preferia não saber. Raul, não toque em mais nada. Vou chamar a polícia. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Este é o primeiro sinal de verdade que tenho da minha irmã em 6 anos. Não vou ignorar isso. Ele ligou para o comandante Jimenez, o mesmo policial que liderou as buscas em 1999. Um homem sério, íntegro, que tinha se aposentado meses após o caso ser arquivado por falta de provas. Mas Diego sabia que ele ainda se importava. Comandante, sou eu. Diego Herrera. Acho que encontrei algo da Esperanza. Jimenez ficou em silêncio por um momento. O que exatamente? Diego explicou tudo. O anel, o carro de Morales, o porta-malas alterado. Do outro lado da linha, ouviu um suspiro pesado. Está certo. Não mexam em mais nada. Estou indo com a equipe forense. Enquanto aguardava, Diego se aproximou do carro novamente. Tocou levemente a lataria azul envelhecida e sentiu como se estivesse tocando o passado. Um passado enterrado, sujo, escondido sob camadas de mentira e tempo. Mas algo ali, talvez aquele carro, talvez aquele anel, parecia pronto para falar. 40 minutos depois, 3 viaturas policiais e uma van da perícia chegaram ao depósito de sucata. O comandante Jimenez saiu do carro com passos decididos, vestindo camisa branca de mangas arregaçadas e expressão grave. Atrás dele, 2 técnicos forenses já preparavam o equipamento. Este é o veículo? Perguntou Jimenez, parando ao lado do Chevrolet desmontado.
Sim, senhor. Foi trazido semana passada por Esteban Morales, respondeu Diego. Jimenez trocou um olhar com o perito principal, que imediatamente começou a documentar tudo com fotos e a colher amostras das manchas no assoalho do carro. As manchas parecem sangue, disse uma das técnicas, agachada junto ao banco do passageiro. Precisamos levar para análise, mas visualmente, é altamente provável. Enquanto isso, outro técnico usava uma serra elétrica para remover cuidadosamente a placa metálica soldada sobre o porta-malas. Quando finalmente foi retirada, o silêncio tomou conta do ambiente. Dentro do compartimento, cobertos por uma camada de poeira e ferrugem, estavam 3 objetos: um sapato de salto verde esmeralda, um colar de pérolas artificiais e uma carteira de estudante da Escola Estadual Benito Juárez. O nome na carteira era claro: Esperanza Herrera. Diego recuou um passo. Sentiu os joelhos ameaçarem ceder. As mãos formigavam, e o estômago se revirava. Aqueles eram os itens que a irmã levava no dia do baile. Ele lembrava do colar, foi presente de aniversário. E o sapato, ele mesmo ajudou a escolher. Temos o suficiente para reabrir o caso, declarou Jimenez em voz baixa, mas firme. Comandante, Diego se aproximou, os olhos úmidos. Isso confirma. Minha irmã, ela esteve nesse carro. Ela entrou nele naquela noite. É um indicativo muito forte, sim. Mas precisamos continuar com cuidado. Se formos acusar alguém, tem que ser com provas sólidas. E Esteban Morales é uma figura respeitada. Vai ser difícil. Respeitado ou não, respondeu Diego, cerrando os punhos, o carro era dele. As coisas dela estavam aqui. Isso não é coincidência. Jimenez assentiu, compreendendo. Sabia que Diego não se deixaria convencer por discursos institucionais. Era pessoal. Era sangue. A equipe da perícia recolheu todos os objetos com extremo cuidado e catalogou cada item. O carro seria levado para análise mais detalhada. Enquanto isso, Jimenez mandou emitir uma intimação para Esteban Morales. Seria interrogado no dia seguinte. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. Sentado à mesa da cozinha, com os olhos vermelhos e a mente em chamas, olhava repetidamente para as fotos que tirara do carro. Sua mãe, Helena, apareceu em silêncio, enrolada num chale velho. Aos 52 anos, aparentava 10 a mais. Desde que Esperanza desaparecera, sua energia fora substituída por um luto lento e silencioso. É verdade? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Encontraram mesmo coisas da sua irmã? Diego deslizou as fotos até ela. Quando Helena viu o anel, cobriu a boca com as mãos. Um soluço escapou antes que pudesse conter. Eu sempre soube, sussurrou. Uma mãe sente. Sente no peito quando algo ruim acontece com um filho. A polícia vai interrogar o Morales amanhã, disse Diego. Era o carro dele. Ele pode ter sido o último a ver Esperanza viva. Helena fechou os olhos. Lágrimas escorreram silenciosamente. Ele sempre foi tão educado com ela. Elogiava suas notas. Dizia que ela seria uma mulher brilhante. Mamãe, as coisas estavam no carro dele. Não dá mais para acreditar em aparências. Na manhã seguinte, Diego foi até a delegacia para acompanhar o início do interrogatório. Jimenez havia retornado poucas horas antes da casa de Morales, onde este negara qualquer envolvimento. Disse que comprou o carro usado em 2000, num lote em outra cidade, relatou o comandante. Que nunca soube o que tinha dentro. Que só usava para viagens ocasionais. E os documentos do carro? Registrado no nome dele em janeiro de 2000. 8 meses depois do desaparecimento da sua irmã. Isso é conveniente demais, comandante. Concordo. Mas ele não tem recibo da compra. Disse que perdeu numa mudança. Enquanto os investigadores aguardavam os resultados das análises de sangue e impressões digitais, Diego tomou uma decisão. Faria sua própria investigação. Se Esteban Morales era realmente culpado, haveria outras pistas. Outras pessoas poderiam saber. Ele não descansaria até juntar cada peça. Ele começou por onde fazia mais sentido, no quarto de Esperanza. Agora transformado numa espécie de memorial silencioso, o cômodo havia sido mantido quase intacto por Helena. Fotos, cartas, livros, tudo ainda estava ali. Diego vasculhou gavetas, caixas, cadernos. Em meio a tudo, encontrou um caderno velho de capa azul marinho, o diário pessoal da irmã. Ao abrir nas últimas páginas datadas de 1999, sentiu o coração acelerar. A caligrafia de Esperanza estava ali, viva. E o conteúdo foi assustador. 15 de maio de 1999.
Hoje é o baile. Roberto não vai poder me levar, a mãe dele está no hospital. Morales se ofereceu para me dar carona. Disse que passa perto do hotel. Achei estranho, mas não tenho muita escolha. Algo em mim diz para não ir. Mas é só uma carona, né? Diego fechou os olhos. Um calafrio percorreu sua espinha. Era isso. A irmã tinha entrado no carro dele. A última noite. O último registro. E agora, tudo estava prestes a mudar. O diário de Esperança era mais do que um registro adolescente. Era uma chave. Uma chave que abria uma porta que muitos prefeririam manter fechada. Diego passou o resto da tarde lendo cada entrada das semanas que antecederam o baile. As primeiras páginas traziam relatos banais, provas, amizades, dúvidas existenciais. Mas a partir de março de 1999, o tom mudava. 3 de março. O diretor Morales me chamou na sala dele hoje. Disse que queria conversar sobre minhas opções para a faculdade. Perguntou se eu tinha namorado, se meus pais eram muito rígidos. Achei estranho, mas talvez ele só esteja tentando ajudar. 15 de março. Outra reunião com Morales. Trancou a porta. Colocou música clássica. Falou sobre o futuro, disse que eu era diferente das outras garotas. Perguntou se eu já tinha tido experiências íntimas. Fiquei desconfortável, mas ele disse que estava apenas me preparando para o mundo real. 10 de maio. Morales quer me ver amanhã, antes do baile. Disse que tem uma proposta especial para mim, que posso confiar nele. Não sei o que fazer. Me sinto confusa. Carmen acha que estou exagerando, mas tem algo errado. Cada nova linha deixava Diego mais tenso, com os olhos cada vez mais marejados. A irmã estava tentando entender algo que claramente a deixava desconfortável. Estava lidando com manipulação, sem saber como escapar. 15 de maio. Hoje é o grande dia. Roberto ligou. A mãe dele passou mal, ele não poderá me buscar. Morales se ofereceu para me levar. Disse que passa pelo hotel de qualquer jeito. Tentei recusar, mas ele insistiu. Estou com um mau pressentimento, mas não quero perder o baile. Só quero voltar antes da meia-noite. Diego largou o diário com um suspiro ofegante. Sentiu o peso de 6 anos desabando sobre suas costas. Sua irmã nunca chegou ao baile. E agora havia prova escrita de que Esteban Morales foi a última pessoa a vê-la com vida. Imediatamente, ele pegou o telefone e ligou para o comandante Jimenez. Comandante, encontrei o diário da Esperança. Tem registros de que ela se sentia desconfortável com Morales. E a última entrada confirma. Ele a levou para o baile naquela noite. Está certo disso. Está tudo escrito. Posso levar agora mesmo. Faça isso. E Diego, não comente com ninguém até termos tudo formalizado. Se o que você diz for verdade, temos munição pesada. Pouco tempo depois, Jimenez chegou à casa da família Herrera com 2 detetives. Helena, pálida, os recebeu na sala enquanto Diego entregava o diário. As páginas foram lidas em silêncio. O ambiente estava pesado. Ninguém falava, apenas observava as palavras de Esperança ecoarem como fantasmas entre as paredes. Isso muda tudo, disse Jimenez, enfim. Com esse diário e os objetos no carro, temos uma base sólida. Mas precisamos mais. Precisamos de alguém que possa confirmar que ela entrou no carro de Morales naquela noite. Foi então que Diego se lembrou de algo. Carmen Ruiz. Ela era a melhor amiga da Esperança. Talvez tenha ouvido alguma coisa. Ele ligou imediatamente. Carmen, agora com 23 anos, atendeu com voz trêmula. Diego, eu vi na TV, o anel, o carro. É verdade. É. E encontrei o diário dela. Carmen, você lembra se a Esperança comentou algo sobre Morales naquela semana? Houve um silêncio curto. Então, Carmen respondeu. Sim, lembro que ela comentou que o diretor a deixava desconfortável. Dizia coisas estranhas. Uma vez mencionou que ele queria ensinar coisas que os pais não ensinam. Eu achei que fosse exagero na época. E você sabe se ela chegou a entrar no carro dele naquela noite? Ela me disse, antes do baile, que talvez aceitasse uma carona com ele. Roberto não poderia buscá-la e ela não queria perder o baile. Diego apertou o telefone com força. Carmen, você poderia depor para a polícia? Claro. O que for preciso. Jimenez organizou o depoimento no dia seguinte. Carmen falou com clareza, relatou as conversas que teve com Esperança e confirmou o comportamento inadequado do diretor. Enquanto isso, a perícia retornava aos primeiros laudos. O sangue encontrado no assoalho do carro é tipo O+, mesmo tipo sanguíneo de Esperança, informou a técnica responsável.
e encontramos fragmentos de tecido verde entre os assentos traseiros. Ela usava um vestido verde esmeralda naquela noite, disse Diego, confirmando a lembrança com os olhos marejados. Também encontramos impressões digitais parciais, continuou a técnica, mas vamos precisar de tempo para comparar com o banco de dados. Para Jimenez, já havia indícios suficientes para avançar. Na manhã seguinte, ele foi até a casa de Morales com um mandado de busca e apreensão. A esposa, surpresa, abriu a porta com um robe de seda e expressão assustada. O que está acontecendo? Perguntou. Precisamos falar com seu marido. Temos autorização judicial. Morales apareceu momentos depois. Tentou manter a compostura, mas ao ver Jimenez, seu rosto empalideceu. Isto é um absurdo, comandante. Já disse tudo o que tinha para dizer. Não estamos aqui para ouvir mais mentiras, respondeu Jimenez. Estamos aqui para encontrar a verdade. Eles entraram na casa e vasculharam cada cômodo. No escritório pessoal de Morales, encontraram uma estante com livros. Atrás de uma fileira, cuidadosamente escondido, havia um álbum escolar do ano de 1999. Estava aberto na página de Esperança. As margens estavam cheias de anotações feitas à caneta. Brilhante, muito madura para a idade, olhar penetrante, vive com a mãe, pouca supervisão. Diego, que acompanhava o mandado, sentiu o estômago revirar. Isso aqui, disse ele, não é admiração. Isso é obsessão. Jimenez pegou o álbum com luvas e o colocou em um saco lacrado. O quebra-cabeça estava se montando, peça por peça. Mas Diego sabia que ainda faltava a peça central, o corpo da irmã. E enquanto não soubesse onde ela estava, a ferida jamais fecharia. A confirmação das provas não trouxe alívio. Pelo contrário, acendeu uma urgência que Diego nunca havia sentido antes. Agora havia clareza, mas ainda não havia justiça. A imagem da irmã continuava suspensa no tempo, vestida de verde, sorrindo diante do espelho, saindo para um baile do qual nunca voltaria. Na manhã seguinte à busca na casa de Morales, Jimenez convocou uma reunião extraordinária com os promotores do caso. A entrada no álbum escolar com anotações, o diário de Esperança e o sangue no veículo já formavam um corpo de evidências preocupante. Mas a ausência de um corpo físico ainda era o ponto frágil. Seria possível indiciar Morales por homicídio sem ele. Se conseguirmos encontrar o vestido, disse a promotora, teremos uma peça de prova incontestável. As fibras já indicam que ela esteve dentro do carro. Mas precisamos de algo que feche o ciclo. Algo irrefutável. Naquela tarde, Diego foi até a escola onde Esperança estudou. Mesmo reformada, a Escola Estadual Benito Juárez ainda carregava os traços do passado, o pátio central, as árvores, a fonte sem água. Alguns professores antigos ainda davam aula. Ele caminhou entre os corredores como quem invade uma memória. Encontrou uma das secretárias da época, Valéria Medina, agora com os cabelos grisalhos presos em um coque. Ao ver Diego, seus olhos se encheram de uma mistura de culpa e alívio. Eu estava esperando que um dia você viesse, disse, quase num sussurro. A senhora lembra da minha irmã? Como esquecer? Esperança era especial. Inteligente, gentil, reservada. Mas eu deveria ter dito algo na época. Diego se aproximou, sentindo que havia mais por vir. Dito o quê? Valéria olhou ao redor e fez sinal para que se sentassem no banco sob a mangueira do pátio. Na noite do baile, eu fiquei até mais tarde na escola, finalizando os relatórios. Por volta das 18h30, vi Morales saindo com Esperança. Ela usava o vestido verde. Estava séria, desconfortável. Ele segurava seu braço, como se estivesse com pressa. E a senhora não falou nada? Valéria baixou os olhos. 2 dias depois, Morales me chamou em sua sala. Disse que, se eu abrisse a boca, acabaria com minha carreira. Eu era mãe solteira. Tinha 2 filhos pequenos. Me calei. Diego apertou os punhos, sentindo a raiva subir. Mas agora a senhora pode contar tudo. Ele não pode mais te intimidar. Valéria assentiu, emocionada. Eu vou depor. Já esperei tempo demais. Mais tarde, Valéria foi oficialmente ouvida na delegacia. Seu depoimento coincidiu com o horário registrado no Diário de Esperança. Um segundo passo essencial havia sido dado. Mas algo ainda faltava. Uma confirmação. Um reforço. Foi então que um nome ressurgiu na mente de Diego, seu Felipe, o zelador da escola, que se aposentara havia 3 anos. Encontrá-lo foi fácil. Todos sabiam onde ele morava, numa casa simples de tijolos aparentes a poucos quarteirões da escola. Quando Diego bateu à sua porta,
foi recebido por um homem magro, de fala mansa e olhos marcados pelo tempo. O senhor lembra da Esperanza Herrera? O velho assentiu devagar. Claro que lembro. Linda menina. E lembro daquela noite também. Estava terminando meu turno quando vi o diretor Morales saindo com ela. Ela parecia hesitante. Queria abrir a porta do passageiro, mas ele a conduziu para o banco de trás. Achei estranho, mas não disse nada. O senhor pode testemunhar? Posso. Já me calei tempo demais. 2 depoimentos independentes, confirmando que Esperanza saiu da escola com Esteban Morales na noite do seu desaparecimento. Jimenez não tinha mais dúvidas. Mas ainda faltava a peça final. Na madrugada do dia seguinte, Jimenez recebeu uma ligação de um técnico forense. Comandante, encontramos fragmentos de tecido de seda verde sob o tapete traseiro do carro. Também identificamos DNA feminino compatível com a mãe de Esperanza. O silêncio na linha foi quebrado por um único som, Jimenez respirando fundo. Isso fecha, ele disse. Isso é o que precisávamos. E então, veio o momento decisivo. Naquela mesma manhã, o comandante solicitou o mandado de prisão preventiva contra Esteban Morales, por suspeita de envolvimento no desaparecimento e possível homicídio de Esperanza Herrera. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Morales foi preso em sua própria casa, vestido com um suéter cinza e expressão serena demais para alguém que carregava uma bomba no peito. Sua esposa assistia à cena em choque absoluto. Isso é um erro, repetia Morales, enquanto era algemado. Eu nunca faria mal a nenhum aluno. Mas quando foi colocado na viatura, seu olhar cruzou com o de Diego, que observava tudo à distância. E nesse instante, Morales vacilou. Por um segundo, o olhar seguro deu lugar ao pânico. Foi como se, finalmente, tivesse percebido. O tempo da impunidade havia terminado. Esteban Morales foi conduzido à delegacia sob forte vigilância. Embora ainda não houvesse um corpo, o acúmulo de provas, testemunhos e a descoberta do anel e das roupas no carro criavam um quadro quase irrefutável. No entanto, o ex-diretor permanecia calmo, até demais. No primeiro interrogatório oficial, realizado na presença de um defensor público, Jimenez foi direto. Senhor Morales, a senhorita Esperanza Herrera desapareceu no dia 15 de maio de 1999. Seu diário afirma que o senhor a levou ao baile. Seu carro continha o anel dela, vestígios de sangue, pertences pessoais e tecido que corresponde ao vestido que ela usava naquela noite. Como explica tudo isso? Morales cruzou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Ela me pediu uma carona. Disse que o namorado não poderia buscá-la. Eu aceitei. Mas a deixei no hotel onde seria o baile. Depois disso, não a vi mais. Jimenez inclinou-se. O hotel não possui nenhum registro de entrada dela. Nenhum convidado a viu chegando. E, além disso, 2 funcionários da escola afirmam tê-lo visto sair com ela naquela noite. O senhor segurava seu braço. Ela parecia desconfortável. Morales hesitou pela primeira vez. Engoliu em seco. Isso é um mal-entendido. O diário dela diz que o senhor fazia perguntas pessoais, que colocava músicas românticas, que lhe ofereceu uma proposta especial na véspera do baile. Isso também é mal-entendido. O defensor público interveio. Meu cliente não responderá mais nenhuma pergunta neste momento. Interrogatório encerrado. Mas Jimenez sabia que havia mais. Morales era experiente, manipulador, provavelmente havia se preparado durante anos para o caso de aquilo um dia acontecer. Porém, agora, não era mais um jogo de aparências. As peças estavam se encaixando, e Morales sentia o cerco se fechar. Na mesma tarde, Diego foi chamado à delegacia para dar um depoimento formal sobre o diário. Enquanto esperava na recepção, viu Morales sendo escoltado pelos corredores. Quando seus olhares se cruzaram, Diego pôde ver claramente. O medo tinha substituído a arrogância. Você não sabe o que está fazendo, murmurou Morales ao passar por ele. E você não faz ideia do que tirou da minha família, respondeu Diego, firme. Mais tarde, já em casa, Diego compartilhou com a mãe a gravação do interrogatório. Helena escutou em silêncio, com as mãos entrelaçadas no colo. Ele mente com tanta tranquilidade, como se fosse uma rotina, sussurrou ela. Ele viveu escondido por trás de uma máscara por anos, disse Diego. Mas agora as máscaras estão caindo. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era Carmen Ruiz novamente. Diego, acho que lembrei de algo importante. Uma semana antes do baile, Esperanza me contou que Morales lhe deu uma chave. Disse que era de uma sala onde ele conversava com alunas especiais. Ela não me disse onde era,
mas parecia assustada. Uma chave. Uma sala especial. Sim. Ela mencionou que havia fotos de outras alunas lá dentro. E uma cama. Diego sentiu a respiração falhar. Carmen, você pode relatar isso à polícia? Sim. É só me dizer quando. No dia seguinte, acompanhada por Diego e um advogado, Carmen prestou depoimento completo. Com base no relato, Jimenez organizou uma busca minuciosa nas dependências da antiga escola. Depois de 3 horas revirando arquivos, depósitos e salas trancadas, uma porta no porão chamou a atenção de um dos peritos. Estava escondida atrás de um painel falso. Usaram uma chave universal para destrancar. O que encontraram do outro lado fez o ar sumir dos pulmões de todos. Era uma sala pequena, abafada, sem janelas, com paredes cobertas por placas acústicas e uma iluminação suave demais para ser institucional. Havia uma cama de solteiro encostada na parede, um aparelho de som antigo, e uma estante com fichários catalogados com nomes de alunas, inclusive o de Esperanza Herrera. Em uma gaveta, foram encontradas fotos Polaroid de diversas garotas, todas em momentos banais, no pátio da escola, nas escadas, sentadas em sala de aula. Fotos claramente tiradas sem o conhecimento delas. E, em um envelope separado, uma carta manuscrita, endereçada a ninguém, apenas com a inscrição: para quando a verdade vier. O conteúdo da carta era uma série de anotações perturbadoras. Avaliações pessoais de alunas, registros de encontros privados e frases desconexas como: ela está quase pronta. Com mais 2 sessões, poderei apresentar a experiência final. Confia em mim. Acha que estou preparando para o vestibular, mas o aprendizado verdadeiro virá depois. Jimenez fechou o envelope, pálido. Diego, parado à porta da sala, sentia um turbilhão dentro do peito. A raiva, o nojo, o medo, tudo se misturava. Ali, naquela sala oculta, estava a prova de que Morales não era apenas um assassino. Era um predador sistemático. E talvez, Esperanza, não tenha sido sua única vítima. A sala secreta sob a antiga escola caiu como uma bomba sobre a investigação. Era impossível ignorar o padrão: fotos, registros, objetos pessoais, avaliações subjetivas. Tudo indicava que Esteban Morales havia conduzido um ciclo de assédio e manipulação emocional sistemático por anos, talvez décadas. Os peritos catalogaram cada documento e recolheram as provas para análise. Ao fundo da sala, escondido sob uma placa de madeira solta, encontraram uma caixa de metal lacrada. Ao abri-la, encontraram fitas de vídeo antigas, etiquetadas com datas e nomes de estudantes. Entre elas, uma em particular chamava a atenção: E140599. Diego viu as iniciais. Sabia o que significavam. Não posso ver isso, disse ele, afastando-se. Não hoje. Jimenez também hesitou. Vamos preservar o conteúdo e verificar com cuidado. Mas só essa fita, com essa data, já é suficiente para intensificar o caso. Aquela gravação, se correspondesse ao que todos temiam, seria a chave definitiva. A fita foi enviada para digitalização sob máxima segurança, e apenas 2 dias depois, o conteúdo foi visualizado por uma equipe forense. Era Esperanza. Sentada em uma cadeira da sala secreta, com o vestido verde esmeralda, visivelmente desconfortável, evitando o olhar da câmera. Uma voz fora do quadro dizia: você sabe que pode confiar em mim. Eu me preocupo com você. Sempre me preocupei. A voz era inconfundível: Esteban Morales. No vídeo, Esperanza parecia tensa. Respondia pouco. Cruzava os braços. Gostaria de ir para o baile agora, disse, numa tentativa de encerrar o momento. Só mais um instante. Você é especial, Esperanza. Preciso que entenda o que está por vir. O vídeo terminava abruptamente, como se alguém tivesse desligado a câmera com pressa. A gravação foi suficiente para derrubar qualquer argumento de inocência. O Ministério Público formalizou a acusação de homicídio doloso com agravantes de premeditação, além de abuso de menor e ocultação de cadáver. A defesa tentou barrar o uso do vídeo, alegando violação de privacidade. Mas os juízes não aceitaram. Paralelamente, as investigações se expandiram. O padrão de comportamento revelado nos arquivos levantou suspeitas de outras vítimas. Diego, inconformado com o silêncio institucional, decidiu agir por conta própria. Ele entrou em contato com ex-alunas da escola, utilizando redes sociais e antigos contatos da irmã. Em poucos dias, reuniu depoimentos de mais de 20 mulheres que, entre 1995 e 2005,
haviam estudado sob a direção de Morales. Todas relataram episódios semelhantes. Convites para reuniões privadas, elogios com conotação inadequada, toques inofensivos que pareciam inocentes na época, mas que hoje, à distância, eram claramente parte de um padrão de grooming, uma construção gradual de confiança com fins abusivos. Algumas tinham tentado falar na época. Outras nunca haviam contado a ninguém. Mas agora, ao saberem do caso de Esperança, começaram a quebrar o silêncio. Diego passou noites acordado lendo os relatos. Cada testemunho era uma faca em seu peito. Sua irmã não era um caso isolado. Era a que não sobreviveu. Entre as mulheres que procuraram Diego, estava Patrícia Montes, uma ex-colega de Esperança. Eu também fui chamada na sala do Morales, disse ela. Ele me disse que eu era diferente, que queria preparar garotas como eu para o mundo real. Me fez sentar perto dele. Disse que o que acontecesse ali seria entre nós. Mas quando ele tentou encostar em mim, eu corri. Saí da sala e nunca mais voltei. Só contei isso agora porque vi o seu rosto na TV. E lembrei que alguém precisava fazer alguma coisa. Diego levou todos os relatos a Jimenez, que encaminhou para o Ministério Público. Em pouco tempo, Esteban Morales passou a responder por múltiplas acusações de assédio, abuso psicológico e tentativa de estupro. Mas ainda havia um buraco negro na história, o paradeiro do corpo de Esperança. Sem isso, a acusação de homicídio ainda teria pontos frágeis. Jimenez sabia disso. Diego também. E foi aí que Carmen Ruiz lembrou de um detalhe sutil, mas vital. Esperança me disse que Morales tinha uma casa fora da cidade, que ele chamava de refúgio. Ela achava estranho um diretor de escola ter um lugar tão afastado, mas ele dizia que era para refletir. Jimenez solicitou acesso aos registros de propriedade da família Morales. Encontraram o endereço, uma cabana de madeira nos arredores da Serra de Tepeaca, a cerca de 90 quilômetros de Puebla. Pouco conhecida, fora dos registros oficiais de moradia, registrada no nome de um primo distante. Na manhã seguinte, o comandante organizou uma operação sigilosa com equipes forenses e cães farejadores. Diego insistiu em ir junto. E Jimenez, sabendo que não conseguiria contê-lo, autorizou com relutância. A estrada era de terra. O terreno acidentado. Quando chegaram, viram uma cabana antiga, cercada por árvores, sem energia elétrica. As janelas estavam fechadas. A porta, trancada com corrente. Ao arrombá-la, o cheiro de mofo e terra molhada tomou o ar. No interior, encontraram apenas uma cama, uma cadeira e um pequeno armário com algumas roupas masculinas. Mas atrás da cabana, onde o mato era mais alto, os cães começaram a latir. Com pás e ferramentas, os agentes começaram a cavar. Menos de 1 metro abaixo da superfície, viram um fragmento de tecido verde. Diego caiu de joelhos. Ele sabia. Eles haviam encontrado Esperança. O momento em que os peritos confirmaram a presença de tecido verde esmeralda, compatível com o vestido de Esperança, foi o instante em que o tempo pareceu parar. Diego não conseguia respirar direito. Ao lado dele, Jimenez mantinha a compostura, mas o suor em sua testa dizia o que ele tentava esconder. Sabiam que estavam diante da cena do crime. A escavação prosseguiu por horas, com o solo sendo removido cuidadosamente, centímetro por centímetro. A primeira evidência física clara foi um par de sapatos de salto, iguais aos que Esperança usará naquela noite. Logo em seguida, surgiu um colar de pérolas, o mesmo que Diego havia visto em fotos do espelho do quarto da irmã. Finalmente, os ossos. Fragmentos de costelas, parte do crânio, vértebras, tudo cuidadosamente extraído e embalado com etiqueta. Era ela. Mesmo antes da confirmação oficial por DNA, todos sabiam. Esperança havia sido enterrada ali por Esteban Morales, provavelmente na mesma noite em que desapareceu. Um técnico forense apontou para a base do crânio, com marcas claras de fratura. Golpes repetidos com objeto contundente, informou. Provavelmente uma barra ou bastão. Trauma craniano foi a causa da morte. Diego, de pé, observava em silêncio. O rosto contraído, o olhar perdido. Jimenez aproximou-se devagar. Agora temos tudo. Corpo, local, arma provável, provas do carro, testemunhos, gravações, diário. Está tudo aqui, Diego. Mas Diego não respondeu. Ele olhava para a cova rasa que havia abrigado o corpo da irmã durante 6 anos. Sentia que, embora a justiça estivesse mais próxima do que nunca, nenhuma sentença no mundo traria Esperança de volta. Na mesma noite,
O corpo foi transportado para o Instituto Médico Legal sob escolta policial. A imprensa, já alertada pelo vazamento de informações anônimas, cercou a delegacia. As imagens da van preta atravessando os portões estampariam as capas dos jornais no dia seguinte. Encontrado o corpo de Esperanza Herrera após 6 anos. Diretor acusado pode pegar prisão perpétua. O mistério de 1999 chega ao fim. Provas definitivas descobertas. Na delegacia, Morales foi notificado da descoberta. Seu rosto, pela primeira vez, perdeu a cor. Ela estava na cabana. Murmurou. Jimenez assentiu lentamente. A cabana que você mantinha fora da cidade. Isolada. Sem vizinhos. Sem registros. Morales levou as mãos ao rosto. Eu não queria que acabasse assim. Mas acabou. E agora, você vai pagar por isso. No dia seguinte, acompanhado de promotores e da equipe de investigação, Morales foi submetido a um novo interrogatório. Diante da evidência física, da gravação da fita, do diário, das testemunhas e do corpo, ele sabia que negar era inútil. Começou falando com frieza. Depois, cedeu. Ela me recusou, disse. Eu só queria que ela entendesse o que significava confiança. Que me valorizasse. Mas ela gritou. Disse que contaria tudo. Que eu era um monstro. Jimenez manteve o olhar fixo. E você respondeu com violência. Morales não respondeu. Mas o silêncio bastava. Por que guardou o corpo? Eu não sabia o que fazer. O pânico me dominou. E depois de enterrá-la, não consegui mais olhar para aquele lugar. Por isso deixei a cabana. E o carro? Eu o mantive guardado no rancho. Por anos. Pensava em me livrar dele, mas sempre hesitava. Era como um lembrete, uma punição que eu mesmo me impunha. Jimenez suspirou. Sua punição verdadeira está só começando. Com a confissão formalizada e o corpo encontrado, o Ministério Público entrou com o pedido de prisão preventiva sem fiança por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, abuso de menor e premeditação. A pena estimada, prisão perpétua. A cidade reagiu com choque e indignação. As pessoas que antes tratavam Morales com reverência agora viravam o rosto. Pais de alunos se perguntavam como puderam confiar seus filhos àquele homem. Outras possíveis vítimas começaram a aparecer. O caso de Esperanza havia aberto uma ferida que se estendia muito além dela. Enquanto isso, Diego e Helena receberam o corpo de Esperanza após os exames. A cerimônia fúnebre foi simples, íntima, com amigos próximos e ex-alunas que a admiravam. Carmen Ruiz esteve presente, chorando ao lado de Diego. Ela era forte, sabia? Mesmo com medo, ela nunca perdeu a doçura, disse. Eu sei, respondeu Diego. E agora, ela vai descansar. A lápide foi colocada com a seguinte inscrição. Esperanza Herrera, de 1982 a 1999. Sua luz foi apagada, mas nunca esquecida. Que sua memória proteja todas as que ainda caminham. Mas para Diego, aquilo não era o fim. Era o começo de algo maior. O caso da irmã não podia ser apenas uma exceção. Era parte de um sistema que falhou, que permitiu que um predador operasse durante anos sem ser denunciado. E ele sabia, a verdade completa ainda não havia sido revelada. A descoberta do corpo de Esperanza, somada à confissão de Esteban Morales, parecia marcar o encerramento de um dos casos mais angustiantes da história de Puebla. Mas para Diego, aquilo era apenas a superfície de algo muito mais profundo. Durante os últimos dias do processo investigativo, algo martelava sua mente. Como Morales conseguirá esconder tudo aquilo por tanto tempo? Fotos, gravações, arquivos, testemunhos abafados, uma sala secreta em pleno ambiente escolar, aquilo não era obra de um homem sozinho. Alguém, ou vários alguéns, sabia e escolheu se calar. Foi por isso que, 2 semanas após o sepultamento da irmã, Diego voltou à delegacia com um dossiê nas mãos. Ele havia cruzado dados públicos de contratos escolares, viagens financiadas, doações e, principalmente, nomes recorrentes ligados à administração da escola durante os anos de atuação de Morales. Apresentou tudo a Jimenez, que ficou em silêncio por longos minutos folheando o material. Você acha que há uma rede? Eu acho que há um pacto de silêncio. E, se Morales quebrou esse pacto, há quem esteja com medo do que mais pode vir à tona. E Diego estava certo. Na semana seguinte, enquanto Morales era transferido para uma unidade de segurança máxima, um dos promotores do caso recebeu uma denúncia anônima. Um envelope, sem remetente,
contendo cópias de e-mails e extratos bancários que indicavam pagamentos regulares da escola a um escritório de consultoria educacional inexistente. O nome por trás dessas transações era de um ex-chefe de segurança da Secretaria de Educação Municipal, um homem que também fora responsável por fiscalizar a escola na época. Logo, a imprensa voltou a explodir com manchetes. Rede de proteção a abusos começa a ruir após prisão de Morales. Pagamentos suspeitos podem ter encoberto crimes sexuais em escola pública. Diego, que já havia se tornado um rosto conhecido na cidade, foi convidado para falar em uma sessão pública da Câmara Municipal. Lá, diante de centenas de moradores, familiares de outras vítimas e repórteres, ele disse: Esperança não morreu só por causa de um monstro. Ela morreu porque um sistema inteiro a deixou vulnerável. Porque pessoas viram sinais e desviaram o olhar. Porque o poder falou mais alto que a verdade. Se queremos mudar isso, temos que olhar para a estrutura, não só para o homem que segurou a pá. A comoção cresceu. Outros ex-alunos começaram a compartilhar histórias. Professores que antes temiam perder o emprego decidiram colaborar. A rede se ampliava, revelando que Morales não agia sozinho, mesmo que os atos mais violentos tenham partido exclusivamente dele. Morales, por sua vez, passou a colaborar parcialmente. Em depoimentos adicionais, começou a revelar nomes de pessoas que sabiam e se calaram, que o alertaram sobre possíveis denúncias, ou que ignoraram completamente os sinais. Eu era útil para eles, dizia. Mantinha os índices da escola altos, atraía investimentos. Enquanto eu controlasse as alunas problemáticas, ninguém perguntava como. Era uma moeda de troca. Enquanto isso, Diego começou a organizar junto com outras famílias de vítimas uma fundação em nome de Esperança Herrera. O objetivo era claro: apoiar alunas vítimas de abuso, oferecer canais anônimos de denúncia e pressionar por leis que garantissem espaços escolares transparentes e fiscalizados. A fundação cresceu rápido. Psicólogos, advogados, professores e jornalistas se voluntariaram para colaborar. O caso Herrera, como a mídia o chamava, havia despertado consciências adormecidas. Mas no meio disso tudo, Diego ainda enfrentava noites sem dormir. Às vezes, acordava com o som de gritos que não eram reais. Outras, se pegava olhando para a única foto em que aparecia abraçado com Esperança, ambos rindo ao sol, sem saber o que viria. Uma tarde, Carmen Ruiz apareceu em sua casa com algo nas mãos. Encontrei isso entre minhas coisas, disse. Esperança me entregou uma carta 2 dias antes do baile. Pediu para eu abrir caso algo desse errado. Eu nunca tive coragem, até agora. Diego recebeu o envelope como se fosse vidro. Suas mãos tremiam. Abriu lentamente. Era uma carta curta, escrita à mão pela irmã. Carmen, se você está lendo isso, talvez eu tenha feito a escolha errada. Talvez tenha confiado em quem não devia. Mas quero que saiba que te amo como irmã e que nunca tive a intenção de desaparecer. Se algo acontecer comigo, por favor, conte ao Diego. Ele sempre soube ver além do que as pessoas mostram por fora. Com amor. Esperança. Diego chorou como não chorava desde o dia em que encontraram o anel no banco do carro. Agora não havia mais dúvida. Esperança sentia o perigo. Sabia que havia algo errado. Mas também acreditava no irmão. E ele, agora, havia prometido a si mesmo: não deixaria ninguém esquecer. A carta de Esperança selou algo dentro de Diego. Não era apenas sobre justiça, tampouco apenas sobre punição. Agora era uma missão de vida. Ele entendeu que sua irmã, mesmo sentindo medo, decidiu seguir em frente com coragem, e confiou nele para dar continuidade ao que ela não pôde concluir. Enquanto os promotores trabalhavam no fechamento da acusação principal contra Esteban Morales, o Ministério Público ampliava o escopo da investigação. Já eram 5 nomes formalmente ligados à rede de proteção que, direta ou indiretamente, blindou Morales durante seus anos de abusos. Entre eles, um ex-vereador, um fiscal da Secretaria de Educação e 2 conselheiros escolares que falsificaram inspeções internas da escola. Mais surpreendente foi o depoimento de uma ex-professora, Isabel Duarte, que trabalhou na escola até 2004. Sim, eu vi alunas saindo da sala do diretor em lágrimas. Eu mesma ouvi relatos de uma estudante sobre propostas indecentes, mas quando tentei denunciar, fui transferida para uma escola rural. A mensagem era clara: silêncio. Com a ajuda da Fundação Esperança Herrera, mais de 40 ex-alunas da escola apresentaram denúncias formais sobre comportamentos abusivos durante os anos em que Morales dirigiu a instituição. Muitas carregavam traumas não resolvidos. Algumas haviam abandonado os estudos.
Outras ainda sofriam crises de pânico e depressão. Uma delas, Mariana F., que agora vivia nos Estados Unidos, fez um depoimento por vídeo, transmitido em uma audiência pública. O que aconteceu comigo aos 16 anos arruinou minha adolescência, minha relação com minha família e meus sonhos. Ver este caso vir à tona me dá força. Saber que alguém como Diego não desistiu me dá esperança de que ninguém mais precise passar por isso em silêncio. As palavras de Mariana foram aplaudidas de pé. No meio dessa onda de revelações, Esteban Morales finalmente foi a julgamento. A sala do tribunal estava lotada no primeiro dia. Repórteres de toda a região disputavam cada palavra dita. O juiz ordenou que o julgamento fosse transmitido ao vivo, dada a comoção nacional. O promotor apresentou um caso sólido: a cronologia do desaparecimento de Esperanza, o diário, o vídeo da sala secreta, as fotos, os objetos pessoais, os registros na cabana, a confissão parcial de Morales, acima de tudo, o conjunto de provas forenses. A defesa, acuada, tentava desqualificar os depoimentos de outras vítimas por não estarem diretamente ligados ao caso principal. Também alegavam colapso emocional e pressão da mídia como razões para a confissão de Morales. Mas nada funcionava. Quando chegou o momento do depoimento de Diego, ele se levantou com o mesmo caderno onde guardava a carta da irmã. Eu não vim aqui para gritar, nem para me vingar. Vim para lembrar a todos que o que foi tirado de nós foi mais do que uma vida. Foi a chance de ver minha irmã crescer, estudar medicina como queria, casar, ter filhos, realizar seus sonhos. O que ela sofreu naquela noite, e nos meses que a antecederam, foi planejado, calculado, executado por alguém que sabia exatamente o que fazia, e por pessoas que fingiram não ver. Silêncio absoluto. Diego retirou do bolso a foto com a irmã, aquela do parque, onde estavam sorrindo debaixo do sol. Esse era o rosto dela. Não deixem que o mundo se lembre dela só como uma vítima. Ela era a luz. E merece justiça. Ao fim das alegações finais, o júri se retirou por apenas 4 horas antes de retornar com o veredito. Culpado. Por todos os crimes. O juiz leu a sentença com voz firme. Esteban Morales, o senhor é condenado à pena de reclusão perpétua em regime fechado, sem direito à progressão, por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, abuso de menor, premeditação e violação sistemática da confiança institucional. A sentença provocou lágrimas, aplausos contidos, acima de tudo, um suspiro coletivo de alívio. Na saída do tribunal, repórteres cercaram Diego. O que você diria hoje à Esperanza, se pudesse? Ele olhou para o céu nublado, respirou fundo e respondeu. Que a voz dela venceu o silêncio. Que a coragem dela ecoou. Que a esperança, a verdadeira esperança, sobreviveu. Meses após o fim do julgamento, o nome de Esperanza Herrera não era mais lembrado apenas por um crime. Era pronunciado em salas de aula, em reuniões de pais, em debates parlamentares. Tornará-se símbolo de uma luta maior, a proteção real de crianças e adolescentes em ambientes escolares. A Fundação Esperanza Herrera, criada por Diego e apoiada por mais de 50 famílias de sobreviventes, já atuava em 4 estados do México. Sua missão era clara: garantir segurança emocional, estrutural e legal para estudantes em escolas públicas e privadas. O trabalho incluía psicólogos escolares gratuitos, canais de denúncia independentes, treinamento obrigatório para diretores e professores, monitoramento por câmeras em áreas de vulnerabilidade, acompanhamento jurídico para vítimas. O impacto foi tão expressivo que o Congresso Nacional aprovou a Lei Esperanza, obrigando todas as instituições de ensino a manter um protocolo formal de prevenção, denúncia e resposta a casos de abuso ou assédio dentro do ambiente escolar. Na cerimônia de aprovação da lei, o presidente da Câmara declarou: hoje, homenageamos não apenas uma jovem que partiu cedo demais, mas também um irmão que nunca desistiu. Que a história de Esperanza nos lembre que a omissão é o terreno fértil onde os monstros se escondem. No plano pessoal, Diego encontrava, aos poucos, formas de respirar sem dor. Continuava trabalhando como mecânico, não por falta de opção, mas por amor ao ofício que o pai lhe ensinara. Mas metade do seu tempo era agora dedicado à fundação. Visitava escolas, conversava com pais, coordenava palestras, lia cartas de meninas que finalmente se sentiam seguras para contar suas histórias. Sua mãe, Helena, também encontrara um novo propósito. Dedicava-se ao acolhimento de outras mães que perderam filhos em circunstâncias violentas ou que tinham filhas passando por processos de denúncia. Sua cozinha tornará-se ponto de escuta, café e lágrimas.
Se ao menos uma mãe puder evitar a dor que eu senti, dizia ela, então minha esperança continuará viva. Em uma manhã de primavera, 5 anos após o julgamento, Diego voltou à antiga escola Benito Juárez. O prédio havia sido totalmente reformado, rebatizado como Centro Educacional Esperanza Herrera. As paredes, antes frias e silenciosas, agora traziam murais pintados por alunos com frases como: "Sua voz importa. Nenhum silêncio é mais forte que a verdade. Você não está sozinha." Em um pátio central, uma estátua discreta, mas significativa, uma jovem com um vestido esvoaçante olhando para o horizonte, sorrindo. Era a Esperança. Diego ficou em silêncio diante da escultura. Um grupo de alunas se aproximou, adolescentes entre 14 e 16 anos. "Você é o irmão dela, né?" disse uma das meninas. "A gente estuda a história da Esperança na aula de ética. Ela é nossa heroína." Diego sorriu com os olhos marejados. Ela era uma garota comum, mas escolheu confiar, mesmo com medo. E isso, por si só, é heróico. Naquela noite, como fazia todo 15 de maio, Diego foi até o cemitério com flores frescas e sentou-se diante do túmulo da irmã. A brisa era suave. As folhas dançavam. "Sabe, mana, hoje mesmo, uma menina de 13 anos me escreveu dizendo que pediu ajuda pela primeira vez. Disse que ouviu minha palestra e criou coragem. Isso é por sua causa. Por que você existiu? Por que você confiou?" Ele fez silêncio. Fechou os olhos. Sentiu a presença dela, como uma lembrança viva, como um eco de riso antigo. Depois, se levantou e sussurrou: "Você não foi esquecida. Nunca será." E com isso, partiu. Na entrada do cemitério, um cartaz anunciava: Semana da Memória e Proteção Escolar, em homenagem à Esperança Herrera. Por que proteger o futuro? É nunca esquecer o passado.